O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha sementes na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando a semente cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar a sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam entender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos no santuário nesse terceiro dia do Tríduo em preparação para a festa de Dom Bosco. E bendito seja Deus por essa liturgia. Mas a liturgia de hoje, principalmente a primeira leitura, começa de um jeito perigoso. Nós vemos um deslize de um homem escolhido por Deus, ungido. É perigoso porque nós escutamos que ao cair da tarde, Davi levantou-se da sua ociosidade e foi passear no terraço do palácio. Isso é um perigo. Não é só uma informação de horário que o autor sagrado quer nos revelar. Aqui é o retrato de uma alma que baixou a guarda. É o retrato de uma alma que não desconfia de si. É o retrato de uma alma que acha que se basta. Talvez até por causa do tempo que tem de igreja. Talvez ele baixou a arma porque via pessoas piores do que ele e baixou a guarda. Davi já não está mais na guerra, como os reis deveriam ir. Já Davi, ele não estava no lugar onde ele deveria estar. O rei que antes enfrentava gigantes, agora ele luta contra nada. O gigante talvez seja o seu comodismo. E quando o homem deixa de lutar o bom combate, aquilo que para qual ele foi feito para lutar, quando o homem deixa de lutar, ele começa a perder batalhas invisíveis. E assim, o terraço do palácio do rei vira um lugar de queda. Assim, meus irmãos, o olhar que não vigia vira porta para o pecado. Veja, na ociosidade, ele viu uma mulher muito bonita. Ou seja, quem não consegue combater, abaixa guardas dos sentidos, e a partir do sentido vem a sua queda. O poder sem a vigilância vira abuso.
achando que ele pode tudo. E aqui a história de Davi não nos inspira. Essa cena da vida de Davi não é bela. Essa cena da vida de Davi não é heróica. Essa cena da vida de Davi não é edificante. Mas Deus permite que ela esteja na Escritura por um motivo, meus irmãos. E este motivo é para nos mostrar que até os grandes podem se perder quando deixam de ser semente boa. Nós que estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias nessa sexta-feira, viemos a este lugar para que a semente de Deus gere fruto em nós. Mas para isso, nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Nós somos os piores. Quem não desconfia de si, mais cedo ou mais tarde, cai. No meio dessa escuridão, aparece uma luz no meio dessa liturgia, uma luz silenciosa, de um pagão, chamado Urias. Veja, estrangeiro, pagão, mas moralmente, espiritualmente, Urias, humanamente, Urias é maior nesta ocasião do que o rei de Israel, que foi ungido. Urias é maior, enquanto Davi busca conforto, Urias diz: a arca, Israel, até mesmo Judá está nas tendas no meio da guerra, e eu iria para minha casa, lavar os meus pés, descansar? Não posso. Aqui está a integridade, meu irmão. Que contraste nós vemos na primeira leitura de hoje. Enquanto o escolhido de Deus descansa no meio da guerra, o pagão, aquele que humanamente era para fazer o contrário, nos mostra o que realmente devemos fazer. Davi, o escolhido de Deus, se comporta como um pagão. E Urias, o pagão de origem, tem a capacidade de se comportar como o homem da aliança. Ele é uma semente madura, irmãos. Urias aqui é, porque ele é fiel no escondimento. Ele é fiel no oculto, ele é íntegro sem a plateia, sem a assembleia, ele não age a partir da reação das pessoas. Ele é semente boa porque ele é coerente, mesmo quando ninguém está vendo. Por isso, ele vai entrar no início do Evangelho de São Mateus, o único pagão que tem um nome registrado na genealogia de Jesus, no início do Evangelho de São Mateus. Ele entra na genealogia não pelo nome, mas pela sua história, pela sua moralidade. Deus não esquece dos justos esquecidos, escondidos. Deus não esquece dos justos. Por isso, quando ninguém está vendo, Deus te vê. E é bonito porque o Evangelho de hoje vai encerrar dizendo que, na intimidade, quando estava a sós com o Senhor, ele explicava as Escrituras. Aqui está o segredo da semente boa. A semente boa não gera fruto sozinho, mas no escondimento da intimidade, da vida com Deus. É por isso que o Evangelho de hoje explica tudo isso, irmãos. Veja, Jesus hoje fala da semente, né? E ele é capaz de dizer que a semente germina e cresce e o homem não sabe como. É no escondimento, é quando ele não vê. O reino é como um grão de mostarda pequena, mas gera um fruto grandioso na humanidade. O reino não cresce, meus irmãos, através dos poderosos relaxados. O reino cresce através dos pequenos que são fiéis. Diante do Evangelho, quem você é? Diante daquilo que Deus hoje te pede, quem você é? O reino cresce mais pela fidelidade escondida do que os cargos, as funções, os títulos, as posições.
E hoje, celebrando este último dia do Tríduo de Dom Bosco, é assim que nós vemos a vida deste modelo para nós. É exatamente o contrário de Davi no terraço. Dom Bosco não passeava nos terraços de Turim. Dom Bosco andava nos becos daquela cidade à procura de jovens. Para quê? Jovens perdidos para serem achados, encontrados. Enquanto outros descansavam, Dom Bosco procurava. Enquanto outros julgavam aqueles jovens, Dom Bosco acolhia. Enquanto outros viam problemas da sociedade, Dom Bosco via semente. Por isso, Dom Bosco acreditava em todo jovem, que todo jovem ele era capaz de carregar um ponto acessível ao bem. Deus nos vê não a partir dos nossos erros, Deus nos vê a partir da potencialidade do que nós somos. Dom Bosco olhava para os meninos na rua, na via, mas ele via grãos de mostarda capazes de crescer. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de nos reconciliar com a nossa história, de nos refazermos e percebermos o que nós precisamos mudar. É bonito ver que o sistema preventivo de Dom Bosco pede de nós que nós possamos criar um ambiente para que a semente cresça. Na sua casa, acredite nos seus, acredite na potencialidade que você é. Proteja a podridão do pecado, proteja-se da podridão. Meus irmãos, dê luz. Assim, Dom Bosco formou santos, não gritando, mas Dom Bosco formou santos acompanhando, acreditando que a graça é capaz de reverter toda a situação. Dom Bosco foi Urias no meio de uma sociedade que estava sendo Davi. Hoje a nossa sociedade também nos leva sempre ao pecado. Seja uma ponte, seja uma seta que vá contra a correnteza. Para finalizar, onde nós podemos aplicar isso? Hoje a palavra nos pergunta, meus irmãos, onde estou mais parecido com Davi? Veja a sua vida e pergunte, questione, onde você está mais parecido com Davi? Você está relaxado? Você está sem vigilância? Você está brincando com o pecado porque ninguém está vendo? Reveja a sua vida. Mas também, a liturgia de hoje pergunta, onde estou sendo Urias, o hitita, fiel quando ninguém vê, fiel quando ninguém aplaude, fiel quando ninguém reconhece, coerente quando ninguém cobra. Mas também, meu irmão, o terreno do seu coração é de queda ou é um terreno de semente que pode gerar fruto? O reino de Deus cresce silenciosamente. E o reino de Deus cresce silenciosamente em quem reza quando ninguém vê. O reino de Deus cresce quando nós resistimos, quando é difícil, quando está apertado, quando está arrancando pedaço. O reino de Deus cresce quando nós cumprimos o nosso dever de, mesmo cansado, fazer o que é necessário. E também quando nós permanecemos fiéis à nossa rotina. Peçamos a Deus a graça da fidelidade. Peçamos a Deus a graça de sermos coerentes à nossa vocação, porque nosso Senhor que vê o escondido, Ele há de nos julgar no dia final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.